uma das regiões aqui que mais me impressionaram no Chile. Quem disse que a gente está em Santiago, escutando só o barulho dos pássaros, quase ninguém na rua. Então o primeiro presidente eleito tinha essa casa aí. E são várias casinhas assim, bem no aspecto povoado. É realmente uma rota de escape. E aí, pessoal? E aí, estamos hoje aí em mais um bairro de Chile, explorando aí, indo conhecer um pouco mais, primeiras impressões. Onde é que a gente está hoje, Júlia? Nos Lodominicos. Los Dominicos ou Los Dominicos, não sabemos. Mas a gente acabou de chegar e vamos dar um rolê por aí, ver o que tem. Diazão tá lindo, né? Sim. Calor também. Calor matando hoje. A gente pegou mais final do dia justamente para não sofrer tanto, mas, parece que o sol não vai embora nunca. Então essa região aqui, ela fica mais afastada ali do centro de Santiago. Ela fica justamente no final da linha 1 de metrô. Não é difícil chegar, é só entrar no metrô e esperar, né? Sim. Mas é bem mais afastado. E aqui tem um parque bem grande. Essa daqui é uma das regiões assim onde esse bairro começou, né? É bem próximo de uma igreja que a gente está indo agora conhecer. E por enquanto tá bem tranquilo. Dá para ver os Andes lá no final, ó. Olha só as montanhas, a cordilheira. Na real, acho que em todos os lugares aí, né? Sim, mas agora a gente já tá mais perto, né? Dependendo da região que você tá aí no bairro, acaba a gente ficando mais longe. E hoje a gente já chegou um pouco mais próximo. Mais próximo dessa viagem, porque como não tem neve, não iremos para os Andes, né? O Chile, querendo ou não, né? É um roteiro, assim, um lugar turístico que é bem mais forte no inverno, né? Nesse momento, geralmente os chilenos, os argentinos e até mesmo os brasileiros, eles preferem estar nas praias, curtindo um lugar aí, fugindo do calor. Nem os próprios chilenos estão no Chile, né? É mais ou menos por aí. Eu achei que isso daqui, ó, ia estar totalmente ocupado por feirantes, alguma coisa assim, ó, Feria de las Puguitas, mas não é o caso. Não sei se é pela manhã, em que momento que isso acontece. Talvez por não ter essa feira, o bairro tá mais vazio, assim, né? Até pra vir de metrô, eu reparei que conforme eu chegando mais pra cá e esvaziando muito, assim. Tanto é que nas 3 últimas estações, tipo assim, tinha muito lugar pra sentar, ficou bem fácil. Pode crer, né? E como era a última estação, a primeira coisa que a gente fez foi tentar arranjar um lugar pra sentar, porque a gente sabia que ia demorar pra chegar. Mas de repente esvaziou. Tinha uma estação lá que praticamente todo mundo desceu. Acho que era uma das de... Baquedano, eu acho que era. Pode crer, né? Que fica próximo, eu acho, de Providência, não? Isso. Mas ó, essa igreja, então, até mesmo essa igreja aqui, vamos dizer assim, quem homenageia o bairro, né? Essa região aqui é conhecida por Los Dominicos, justamente porque essa daqui é a igreja dos dominicanos, como é que é? Acho que é a Ordem dos Dominicanos. Exato, aí eles, na época, se estabeleceram aqui. Essa região toda era uma grande fazenda e esses caras aqui ganharam, então, direito a essas posses, construíram essas casas, enfim, esse monastério, igreja, e eram eles os responsáveis justamente por catequizar os indígenas aqui da região, ou seja, aquele processo ali de catequização forçada, de apresentar uma nova religião para eles, e também eram as pessoas que ficavam a cargo da educação dos nobres aqui da região. Quando fundaram Santiago, quando colonizaram o Chile, eles dividiram toda essa região aqui em várias fazendas, e cada, vamos dizer assim, família, aristocrata ali acabava ficando com um pedaço. Aqui não foi diferente, vários aristocratas, casonas aqui, no caso, mansões. Uma grande fazenda, né? E aos poucos o bairro foi se urbanizando e a gente vai mostrar um pouco para vocês. Mas essa daqui é então a igreja dos famosos dominicanos que deram nome ao bairro que a gente está. E vamos ver se a gente consegue entrar para mostrar ela por dentro, mas não sei, parece estar fechado. Esse aqui é o point, né? A principal atração, digamos assim, do bairro em termos históricos, né? Mas enquanto está fechado, a galera está se divertindo com o gatinho aí, ó. Tem um gatinho aí, então, tirando uma fotinha dele. Que tal? ¿Es tuyo? Não. ¿No? ¿Es tuyo? No. Que lindo. ¿Saben si la iglesia está abierta? ¿Se puede ingresar? No. ¿No? Está bien. Deja a ver. Mas dá pra ver pela porta um pouco. Esse é o nome então da Paróquia São Vicente Ferrer. Legal, né? E ela é uma das igrejas mais antigas aqui, né? Sim. Uma das construções mais antigas em Ai, que lindo por dentro, olha só. Parece que tem uma praça ali dentro, um jardim.
bem bonito. Eu não sei se a construção ela emenda exatamente essa parte com um convento, mas eles também têm um convento aqui. Então pode ser que seja isso. Ou é aquela casinha branca lá, ó. Pode ser. É bem grande, para falar a verdade. Aqui a gente também tem mais algumas partes, mas vamos seguindo, que por aqui a gente vai encontrar também, Júlia, uma feira de artesanatos. Essa região é bem conhecida também por essa feirinha, fica aqui ao lado. Que inclusive muita gente indicou pra gente vir, abrir uma caixinha de pergunta lá no Insta e falaram, vão nessa feirinha. Anotamos e Estamos viemos. aqui, né? É. Inclusive, já aproveitando, né, fazer aquele merchan, já curte aí o vídeo, já comenta, já se inscreve no canal e segue a gente no Insta, Dias por Aí Oficial. É uma boa, né? Apoiar o nosso trabalho e fazer com que a gente continue gravando vídeos, explorando aí o mundo com vocês. Se quer apoiar, tá aí uma oportunidade, né? Acho que já é aqui a feirinha nessa Eu acho que porta aqui branca, que entra, né? aham. Te falar que pelo mapa parecia que as coisas eram mais distantes. Eu achei que, nossa, a gente ia caminhar uns 15 minutos até chegar na igreja, mais uns 10 até chegar na feirinha. Mas não, uma coisinha do lado da outra já. Aqui Eu acho que temos. ou a gente entrou por uma das entradas alternativas, ou a gente errou o caminho. Mas estamos dentro da feira. Eu acho que é aqui mesmo. Deve ser só várias entradas. Parece uma floricultura. Que lindo, né? Aham, Nossa. bonito. O que eu acho mais legal nas floriculturas são esses caminhozinhos, assim, ó, que tu pode simplesmente entrar, sabe? É cheio de planta. Sim. Aqui E olha tem só que legal, eles aproveitaram o espaço pra ir colocando as plantinhas ao redor. É, bem isso. Gostei. E são várias casinhas, assim, bem no aspecto povoado, assim, né? Olha só o clássico poncho, né, que não pode faltar em nenhum lugar do mundo. É, Esse aí tá bem bonito. é Parece que verdade. tá feito com um material de boa qualidade, bem grosso. Isso aqui é uma agropecuária, não sei. Ah, aqui eles vendem bastante cerâmica, né? Se não me engano. Sim, é verdade. Até tem uma cidade aqui no Chile que a gente queria conhecer, mas acho que não vai dar, que é Palmaire. Uma Palmaire é uma cidade da cerâmica. Então, eles utilizavam ali matérias-primas da região e faziam. E é conhecida com isso, assim. Só que não sei se a gente vai ter tempo, né, pra ir pra lá. Mas eu achei bem grande essa região aqui, ó. Eu fiquei curioso para saber por que tanta gaiola, tanto pássaro, será que eles vendem aqui? Achei meio, talvez nada a ver com Eu achei o aleatório. lugar, né? É, eu achei que eu ia vir aqui encontrar bastante artesanato e só. E não, tem uma agropecuária, uma floricultura, tipo, Ah, tem que ter um galinheiro agora. inesperado. É. Quem Pois é. duvidou tá aí, ó. Tem bastante artesanato peruano, isso é comum. Eu já comentei com vocês em alguns momentos aí, em alguns vídeos, que sabe aquela... Pra quem já foi assim pro Peru, sabe que tem um monte de lojinha que vende um monte de artesanato. E às vezes tu chega lá, tu fica na loucura assim, ai, quero comprar logo, porque logo eu vou embora, não vai dar tempo. E na verdade, que poncho, essas coisas que eles fabricam, cara, tá espalhado por todo lugar, tá? É um negócio assim, fora da realidade. Como eles espalharam esses artesanatos pela América Latina. Aqui, por exemplo, ó, tem o clássico, né? Tu praticamente tropeça em cima desses... Como se chama isso aí? São sweaters, né? Suéterzinho, assim, É. enquanto tá lá no Peru. É pra todo lado e trouxeram pra cá também. E outra coisa legal, Júlia, que é bem famoso, que é bem conhecido aqui, é o artesanato em lápis lazuli, que é esse cara aqui, ó. Lápis lazuli? É uma pedra. Quem já jogou Minecraft vai conhecer, sabe do que eu tô falando, já trabalhou. E quem não conheceu e não jogou Minecraft ainda vai fazer o quê, Júlia? Conheci agora, né? Vai começar a jogar agora Minecraft pra aprender o que é lápis lazuli, né? Olha que legal. Ó, bem bonito. Aqui tem uns preços, ó. Esse brinco aqui, ó. 10 mil, 60 reais. Que legal. É de prata, né? Uhum. Achei os preços, assim, de prata no Chile até que bem acessíveis, assim. Próximos do que a gente encontra no Brasil, né? Não achei tão caro. Nem tudo aqui custa muito caro, porém, quando a gente vai em restaurante, a gente sente bastante que é caro comer fora. Não sei porquê, especificamente. No mercado, a gente nota também que alguns itens são um pouco mais caros, assim, Sim. mas não é aquela coisa absurda, sabe? Então dá pra levar bem. E o artesanato dizem que aqui tem um preço legal, assim, ó. O magnético, né, que é o os imã, ímãs. tá 2.500. Uhum. Estão bem bonitinhos. Mas eu fiquei de cara, como é bonitinho isso daqui, é cheio de passagenzinhas, parece até uma pequena vila, né? É, E- eles chamam, né, de vilarejo dos artesãos. E o mais legal é, olha só, a gente tá num lugar muito aleatório e estamos nem tão distantes assim da cidade, né?
pouco a gente ali. tá na cidade, né? Exato. É meio que um ponto de escape. Olha que lindo isso aqui. Eu adoro pintura, né? Então eu já me apaixonei. São tipo lojinhas, comércios daqui que eles fizeram pintados. Ai, que apaixonante. Legal, né? Ó, olha só, achei legal o bar e restaurante. E tá ali o clássico completo, né? O italiano, churrasco, enfim. É verdade. Os lanches são comuns aqui. Que massa, né? Bastante. Bastante da cultura local mesmo, né? Não são só tipo artesanatos padrões, assim. Dá pra ver que são coisas personalizadas mesmo. Dizem, né, que esse aqui é um dos melhores lugares se você quer comprar, tipo, uma lembrancinha do Chile, assim, de Santiago. E aqui é um dos melhores lugares que você vai encontrar coisas personalizadas e com bons preços, assim. Mas eu vou insistir nesse ponto que, se tu quiser levar também uma lembrancinha do Peru, pode ter certeza que tu acha. Sempre tem. Aqui é a mesma experiência de estar lá em Cusco, né? As lojinhas são iguais. É verdade. Achei bem grande aqui o espaço, né? Várias lojinhas. Eu até tava comentando que isso aqui tá bem próximo da cidade, por exemplo, ali da capital, da parte urbana, mas ao mesmo tempo, quando tu chega aqui, a sensação que tu tem é de tu estar num vilarejozinho bem, nossa, super distante, assim, que não tem nada a ver com aquele caos lá, aquela modernidade toda. É realmente uma rota de escape. Até em espanhol eles têm uma expressão para isso que é uma escapada. Quando eles querem dar um rolê, assim, vamos dizer, sair da rotina, eles saem para dar uma escapada rápida. É verdade. Então, se alguém quiser pesquisar sobre esse termo, vai achar bastante conteúdo de viagem. Por aqui é isso que a gente vai encontrar, né, Júlia? Vários artesanatos de vários tipos, mas temos mais coisas para mostrar nesse vídeo, então a gente vai dar sequência. Bora lá, a gente agora vai para região mais urbana. E de verdade, quem disse que a gente está em Santiago, escutando só o barulho dos pássaros, quase ninguém na rua, quase nenhum carro na rua, tipo assim, faz jus ao que dizem, né, de ser um refúgio na cidade, porque é uma paz isso aqui. Cara, tá muito bom. E as ruas, elas são todas tão bonitinhas, olha só, bem arborizadas. Cara, é um lugar bem gostoso, bem próximos ali da Cordilheira dos Andes. Bastante casa, né? Bastante menos casa. prédios, mais casas. Eu acho que eu não vi nenhum prédio até agora, ó. A gente pode até verdade. virar aqui, ó, mostrar pra vocês. Não teve. É praticamente tudo casa. E eu achei legal o estilo delas, ao menos essas que a gente tá passando agora, elas são bem, assim, antiguinhas, parece, né? De madeira e tal. Numa vibe mais chalezinho, né? É, bem refúgio. E muita área verde, né? Nossa, aqui os jardins, assim, as árvores das ruas, parece que, sei lá, é outra cidade. Eles realmente têm bastante jardim, assim, as calçadas, olha só. Olha que coisa linda. Ali no meio é a passagem de bike, né? Ciclovia. Até não sei se não são as pessoas das casas que cuidam do jardim, porque se for reparar, tem, tipo, plantas, assim, que a gente não vê no centro da cidade, em Las Condes. Né? Ao menos quando a gente passou, nas ruas que a gente passou, eu não observei, assim, essa madeirinha, assim, sabe, que tem aqui no chão? Não parecia ter. É um outro estilo, né? Cara, tá muito bem trabalhado, muito bem cuidado. Recomendaram bastante a gente conhecer o bairro acho que é a municipalidade Las Condes, que é uma região bem grande, que dentro fica também a parte dos dominicos, né? Acho que Dominicos é tipo uma região. Pode né? ser, uma sim, região. pode dizer que sim. Eu acho que... Não sei se tem limites. Por favor, nos corrijam aí. Expliquem pra gente, porque foi meio difícil de entender até. A gente viu que era Las Condes e Dominicos parecia meio que ser uma região, né? Você procura no Google Maps, não tem a delimitação, assim, do bairro, né? Pontilhado, assim, como geralmente tem. Então, estamos em Dominicos, região de Dominicos. E essa região aqui, então, no passado, era uma grande fazenda. Então, de pessoas aí aristocratas, enfim, com bastante dinheiro. Aos poucos foi se urbanizando, né? Foram vendendo as terras. E hoje é uma das regiões aqui que mais me impressionaram no Chile, principalmente para morar. É uma zona muito residencial, muito tranquila, tem de tudo, como a gente já comentou. Cara, o chileno, ele adora um shopping, não tem, cara. Tu tropeça aqui, todo lugar que tu vai, tu acaba encontrando um shopping, e aqui não é diferente, ó. A gente andou um pouquinho da estação que a gente chegou e, enfim, já tem esse cara aí super grande. É bem parecido com o que a gente encontra no Brasil, né? Não foge muito daquele mesmo estilo, assim. Lojas, praça de alimentação.
A diferença é que aqui a galera tá comprando mais, talvez o pessoal tá com mais dinheiro. Aqui no Brasil, a gente viu aí que nos últimos anos várias lojas assim que eram super fortes, assim, Maísa, acho que Marisa. era, né? Marisa, Renner, fecharam em alguns dos shoppings das cidades. E aqui, pela quantidade de shopping que tem na cidade, parece que ainda é um ramo bem lucrativo ter um negocinho dentro. E sempre movimentado, né? Não importa se o bairro ele é mais residencial, se ele tá mais parado ali na rua, você entra no shopping sempre vai ter movimento. Isso é o massa, tá sempre girando ali, né, a economia. Eu acho que shopping todo mundo já conhece, né? Vamos seguir aí que a gente está próximo da nossa última parada. E uma coisa que com certeza vocês notaram ao longo dos últimos vídeos é a quantidade de shopping que a gente foi. A gente está falando de uma cidade que tem basicamente um shopping em todo o bairro, ou às vezes até mais que um. Lá no Brasil a gente costuma falar que em todo bairro tem pelo menos um mercado. Aqui o mercado não atende, cara, tem que ter um shopping. É um negócio fora do comum a quantidade de shopping center que tem, e não são aquelas galerias comerciais, essas coisas mais pequenas, somente sei lá, 5 lojinhas. São uns negócios bem grandes, né, Júlia? Sim. E a gente acha muito, em todo lugar tu chega a tropeçar, assim, praticamente, é um colado no outro, às vezes tem um de frente pro outro, né? Também. Os mais famosos aí que a gente conhece, né, quando vem pro Chile, é o Costaneira, que é aquele que tem a arranha-céu lá em cima, né, em Providência, e também o Arauco, que é um shopping meio aberto e emenda vários shoppings um do lado do outro, não consigo nem entender aquilo. Mas tem muito mais, cada bairro você encontra um, assim, e são shoppings grandes do mesmo nível, assim. Então parece que as pessoas elas não precisam sair do bairro delas para encontrar essas lojas, assim, de departamento, né, coisas maiores, praças de alimentação, cinema. Tipo, no próprio bairro ela vai encontrar isso, eu acho isso legal. E outra coisa é que, às vezes até a loja, vamos supor assim, tu encontra uma loja aqui dentro, que é a Falabella, como é que é? Falabella. Falabella. Beleza, tu encontrou no shopping, cara, daqui a pouco tu encontra uma outra loja dela na rua, que é gigantesca também. Então, o comércio aqui, o varejo, parece tá bem forte. Isso quando no próprio shopping tu não vê a mesma loja em todos os andares do shopping. Tipo assim, lá no Costaneira, eu acho que a Falabella tá nos 5, 6 andares do shopping, assim, você pode subir na própria loja, é absurdo, assim, o tamanho. E não só ela, tem algumas outras redes. A Ripley, eu acho que é uma outra, enfim, tem mais aí. São redes mais conhecidas talvez aqui, né, mas, cara, é fora da realidade a quantidade de shopping que tem nessa cidade. A gente atravessou a rua então, né, saindo ali do shopping, e aí chegou nesse parque, um parque gigante que tem aqui, Parque Santa Rosa. E nesse parque tem algo bem interessante, que daqui dá pra ver, ó, que é uma casa. Mas não é uma simples casa, na verdade. Foi uma casa que foi construída pela aristocracia aqui chilena. Para quem não sabe, um aristocrata era alguém com bastante dinheiro e influência, então essa galera geralmente era dona de fazendas e tudo mais, começaram a construir suas casas por aqui, e aquela casa lá, no fundo, especificamente, ela foi comprada e ela foi propriedade do primeiro presidente do Chile. Então o primeiro presidente eleito tinha essa casa aí. Eu não sei se ele morava nela, eu vi alguns lugares que só falavam que era casa de verão. É que essa galera rica, esses aristocratas, eles tinham tipo casa de verão, pensa só, eles tinham uma puta casona gigantesca assim em algum lugar, e ele tinha uma outra casa dessa gigantesca também, em algum lugar para ele curtir o verão. Às vezes ele morava numa cidade, pensa só, não tinha ar-condicionado, né? Então ele morava numa cidade que durante o inverno era maravilhoso, ele amava lá, ele só ficava lá. Mas no verão, como não tinha ar-condicionado e a cidade era muito quente, ele tinha que ir para outro lugar. Então eles construíam esses pequenos palácios aí, só para ter um lugar aí onde fugir do calor, né? Às vezes perto de rio, enfim. Nesse caso aqui, não sei dizer o porquê, talvez para ficar mais longe realmente do centro ali, né? O centro geralmente acaba sendo um pouco mais movimentado, talvez no verão era mais quente, enfim. Ele veio para essa região de campo. E é bem comum, a gente já conheceu alguns outros lugares e a gente vai até deixar o link de um que a gente conheceu na Bolívia, que foi bem legal. Era do cara que inspirou a história do Tio Patinhas, né? Uhum. Então vale a pena conhecer, só para ver a humilde casa desse cidadão. Mas agora a gente vai focar em mostrar essa aqui, que enfim, é onde a gente tá, né? Vamos focar aqui no aqui agora. Vamos falar agora, né? Olha que legal, tem uma zebra até aqui. Sabia que no Chile tem zebra? Tô vendo, ela é bem quietinha, na verdade, né? Ela não se mexe. Eu não sei se é uma zebra ou é um cavalo com
com arte, né? Com arte, Eu acho que é um cavalo com arte. Enfim, é uma escultura. Temos aí. E aí temos a casa. Bem clarinha, né? Bem branquinha. E eu achei interessante, não sei se tu de cara assim reparou nisso, que ela tem um andar só, né? Geralmente Sim. esses casarões são 2 andares, é uma coisa assim mais magnificazona, assim. Pá, mansão. Essa aqui não. Um andar só. O cara tava humilde, né? Tava na Ele humildade. pensou, pô, não vou esbanjar. Ó, aqui Tem a uns gente quadros feitos de azulejo, que legal. Aham. Bonito. Isso aqui é um museu também. Então, eu acredito que dê pra entrar ali, dê pra conhecer. Agora talvez esteja fechado. A gente perguntou pro segurança, ele disse que estava aberto o museu e a entrada é pelos fundos. Ou pela frente, a gente não sabe. Mas a gente tá nessa parte região. aqui agora. É bem aqui, ó, a entrada. Eu acho que é gratuito, né? Sim, ele falou que esse e tem um outro museu do lado aqui, os dois são gratuitos. Realmente a entrada do museu estava aberta, a gente até entrou agora, a gente só não filmou porque não achei tão relevante assim pro vídeo, era mais obra de arte, né, umas coisas assim. Eu achei que eu encontraria a casa montada, mas não tinha. A ideia ia ser legal, é uma casa tipo com os móveis característicos de época e tal, mas era só realmente vários cômodos vazios com alguns quadros pendurados, assim, autores locais provavelmente, uma outra coisa ali mais antiga, assim, mas nada demais. Mais exposição, assim, né? Então, acho que é isso. A gente quis mostrar aí pra vocês essa região de Dominicos. Mostramos, então, a parte de artesanato, da igreja, caminhamos por um parque. Até no shopping a gente foi, né? Exato. Então, acho que a gente fez um check aí por essa parte aí de Las Condes, né? Então, se você curtiu, deixa o seu like, comenta aqui no vídeo o que você achou desse bairro. Por favor. E apoie se nosso canal. Se inscreve porque a sua inscrição faz muita diferença pra gente, apoia o nosso conteúdo e nos faz Incentiva, continuar. né? Incentiva bastante a gente a melhorar, a se dedicar mais e ver que faz sentido, né? Continuar. Isso aqui que a gente tá fazendo. Então, todo feedback, todo comentário, a gente fica super agradecido e a gente responde a todos vocês. É isso. Então, um beijo e até qualquer dia por aí. Tchau, tchau.